Aqui não se esquece ou apaga a história. Aqui preservamos o passado e o presente só de glórias. Fala galera, sejam bem-vindos à Sofis TV. Eu sou Alexandre Frade e esse é o nosso momento A Sofis na História. Aquele momento bacana que a gente relembra jogos do passado e os aniversariantes do dia. Mas antes de mais nada, se inscreva no canal, ative o sininho, dê o like, compartilhe esse vídeo e ajude o canal a crescer cada vez mais. Vamos começar pelos aniversariantes do dia. E o nosso aniversariante do dia é o Ronaldo Fernandes de Jesus, o Ronaldão, que jogou no Santos de 1996 a 1998, nascido no dia 19/6 de 1965 em São Paulo, zagueiro, jogou 88 jogos pelo Santos, fez 6 gols, veio do Flamengo e tem o título do Rio-São Paulo de 1997. Ronaldão, que chegou junto com o Zete, né, para dar experiência para a defesa santista e de cara foi capitão da conquista do torneio Rio-São Paulo de 97. Maravilhoso. Escanteio cobrado e o zagueiro Ronaldão faz de cabeça. O primeiro jogo foi 1-1 lá no Espírito Santo. E o Ronaldão de cabeça fez mais um. 4-1 Santos. Depois, Anderson bate escanteio e Ronaldão acerta a cabeçada. 2-0. Jorginho bate corner. O zagueiro Ronaldão empata de cabeça. 1-1. Depois do escanteio da esquerda, Ronaldão cabeceou e empatou o jogo. Santos 2, Botafogo 2. O Santos também estava buscando, mas não tinha um time muito bom. Acho que faltou um pouco mais de tempo, um pouco mais de paciência, porque logo mais o Santos ia conseguir um título importante. Chegamos às semifinais do Paulista e depois chegamos às semifinais do Brasileiro também. E aí, mas não conseguiu ganhar um título de expressão. Ganhamos só o Rio-São Paulo, né? Uhum. E aí, mas aí o Luxemburgo acabou saindo, foi pro Corinthians na época, depois aí mudou um pouco, aí veio o Leão, depois aí fiquei mais 4 meses no ano seguinte, em 98, aí eu saí, fui pro Curitiba. Depois Ponte Preta. Em 1998, os guitarristas da banda de heavy metal Iron Maiden vieram ao Brasil para promover o lançamento do álbum Virtual Eleven, o 11º álbum da banda. Fãs de futebol, o álbum lançado no ano da Copa da França teve uma pegada ligada ao futebol, até por se tratar do 11º álbum, em alusão aos 11 jogadores do futebol. E falando de futebol, eles escolheram o Santos de Pelé e dos roqueiros, Zete e Ronaldão, para visitar. O encontro fidelizou a banda com o Santos e num bate-papo virtual, um dos guitarristas, o Dave Moore,
Ele fala que ele é torcedor do Tottenham, mas aqui no Brasil ele era torcedor do Santos. Tem um vídeo bem bacana para mostrar esse encontro. Rei Pelé, quando para uma van e abrem-se as portas e saem os integrantes do Iron Maiden. Foi um momento especial. Eu acho que não poderia ser tão especial, porque eu acho que naquele elenco do Santos, acho que só eu e o Zete que ouvia muito rock and roll. Eu ouvia rock and roll sempre indo para os jogos, na concentração, em viagens. De repente a gente sai do CT e encontra esses integrantes do Iron Maiden. Foi um momento especial na minha vida e com certeza nós tivemos o prazer de conhecer um dos integrantes da banda, uma das melhores bandas do mundo. Bem legal. Esse foi o nosso aniversariante do dia, o Ronaldão. E agora vamos para o primeiro jogo da Sofis da História. No dia 19/6/1957, Pelé marcava 3 gols na vitória do combinado por 6-1. Desculpa. Pelé marcava 3 gols na vitória de 6-1 do combinado Vasco-Santos sobre o Belenense e começava a chamar a atenção da mídia carioca. Naquela ocasião, a equipe principal do Vasco excursionava na Europa e Vasco e Santos formaram o combinado para participar da Taça Morumbi, um torneio amistoso internacional com partidas no Rio de Janeiro e em São Paulo, para angariar fundos para a construção do estádio do Morumbi. O Vasco cedeu ao combinado Paulinho e Bellini, convocados para a seleção brasileira na época, além de Wagner, Iedo, Artolfi e Valdemar, reservas que não participavam da excursão. Entre os jogadores cedidos pelo Santos, um adolescente de 16 anos, ainda reserva, despontava para o futebol, cujo nome era Pelé. O torneio nunca terminou, pois não despertou muito interesse junto ao público e aos seus organizadores. Eles resolveram suspender o torneio devido aos prejuízos financeiros. O combinado Vasco-Santos atuou 4 vezes, 3 no Rio de Janeiro com o uniforme do Vasco e 1 em São Paulo com o uniforme do Santos. Pelé marcou em todas as partidas e as atuações de Pelé pelo combinado Vasco-Santos e os comentários nos jornais sobre o nascimento de um futuro craque de seleção foram fundamentais para o então técnico da seleção brasileira decidisse convocá-lo para a partida do Brasil contra a Argentina pela Copa Roca, no Maracanã, no dia 7 de julho de 1957. Foi a estreia do futuro rei na seleção. Aos 16 anos de idade, ele entrou no segundo tempo no lugar de Del Vecchio e marcou seu primeiro gol com a camisa canarinha. Mesmo perdendo por 2-1, o time brasileiro foi elogiado e a presença de Pelé foi aclamada e, por consequência, no ano seguinte, sendo chamado para a Copa do Mundo da Suécia. A gente tem um vídeo bem bacana sobre esse jogo. Independente se foi o primeiro para o negro ou não, mas foi o que abriu minhas portas para ir para a seleção brasileira. Então, poxa, a gente tem que, independente de parabenizar, né, a possibilidade que o Vasco deu para todos os negros, né, os afros brasileiros, independente disso, é o time que abriu as portas para o mundo. Então, um beijão.
No Maracanã lotado, Pelé 3 vezes, Álvaro 2 vezes e Pepe fizeram o placar de 6-1 do combinado Vasco Santos contra o Belenense. O combinado foi a campo com Wagner, Paulinho, Bellini, Ivan, Urubatão, Brauner e Edo. Depois entrou o Artuf. Pelé, Álvaro, Jair, depois entrou Valdemar e Pepe. Esse foi o nosso primeiro jogo do Momento Sofis na história. E o segundo jogo, no dia 19/6/1959. O Santos superava o cansaço da excursão pela Europa e empatava em 2-2 com o Sporting em Lisboa. O time português ganhava por 2-0 até os 15 minutos do segundo tempo, quando Oswaldinho marca contra e faz o placar se tornar 2-1 para a equipe do Sport. Pelé, aos 37, empatou e o árbitro português deixou de assinalar ainda um pênalti em Pepe que poderia dar a vitória para o Santos. A gente tem um vídeo bem bacana dessa partida. No estádio José Alvalade, em Lisboa, Portugal, um público de aproximadamente 40 mil pessoas. Oswaldinho contra, né? E Pelé marcaram os gols do Santos nessa partida. O Santos foi a campo com Lalá, Pavão, Getúlio e Maurão. Ramiro, Fiote, depois Jair Rosa Pinto, Dorval, Álvaro, Coutinho, depois Afonsinho, Pelé e Pepe, o técnico Lula. O Santos, nessa excursão, ele visitou os seguintes países: a Alemanha, a Áustria, a Bélgica, a Bulgária, Espanha, Holanda, Itália, Portugal e Suíça. Foram 22 jogos, 13 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. 78 gols marcados e 40 gols sofridos. Os artilheiros dessa excursão: Pelé com 28 gols, Pepe com 20 gols e Coutinho com 12 gols. É isso aí, galera. Esse foi o nosso segundo jogo do Momento Sofis na história. E agora vamos dar uma pausa nos jogos e vamos assistir o nosso Quiz feito pela Bia Ferreira do canal Molecada no Ar, nessa parceria sensacional que a gente tem com a Bia. O Quiz hoje está muito bacana e eu tenho certeza que vocês vão gostar.
Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Bia Ferreira e esse é o Aço Quiz, o quiz da Açofis TV e canal Molecada no Ar. Alô, Bia, tudo bem? Que prazer, sucesso para você. Qual o jogo mais marcante? O jogo mais marcante da minha carreira, realmente, foi o início, né? O jogo contra o Bangu, o qual eu fiz 2 gols e fui considerado um dos melhores jogadores em campo. E esse jogo foi o jogo que realmente abriram as portas para o Edu. E houve também o jogo contra o Palmeiras, jogando contra o Djalma Santos, né? Eu consegui fazer um belíssimo gol e vencemos o jogo 3-1, algo assim. E isso para mim foi muito importante. Qual é o gol mais bonito? O gol mais bonito da minha carreira, todos sabem que foi aquele gol maravilhoso que eu fiz contra o Corinthians, uma jogada espetacular, troca de passes entre Pelé, Edu e Nenê, e a bola sobra para mim, que eu no domínio da bola já tiro 2 jogadores do Corinthians da jogada e dou um tapinha na bola cobertura, cobrindo o goleiro Ado. Esse para mim foi o gol mais bonito da minha carreira. Quem foi o melhor jogador com quem jogou? O melhor jogador que eu tive o prazer, o privilégio de jogar ao lado dele, né, durante 10 anos, não poderia ser outro, a não ser o Pelé. Acho que esse foi o bambambam da bola, o papa da bola, entendeu? Então, para mim, esse foi uma coisa fantástica jogar ao lado dele. Quem foi o melhor jogador com quem jogou contra? O jogador, acho que melhor que eu joguei contra foi... Eu tive o prazer de jogar contra o Garrincha, contra Rivelino, contra Gerson, contra Paulo César, Caju. Então são inúmeros, Beckenbauer, né, o Cruyff. Então tem vários, entendeu? Então não dá para especificar qual foi o mais difícil, que tivemos mais dificuldades. O que significa para você o Santos Futebol Clube? Bom, o Santos é a minha vida, tudo que eu sou, que eu conquistei, eu devo ao Santos, né? Ele me deu a oportunidade, quando cheguei aqui, com 15 anos, apresentado inclusive pelo nosso Rei Pelé, né? Eterno Rei Pelé, e eu tive a sorte, né, de também não ter uma carreira assim, de contusões. Eu nunca tive uma contusão grave que me deixasse fora por vários jogos, entendeu? Então isso daí, o Santos para mim representa tudo que eu tenho, tudo que eu sou, o que eu alcancei foi graças à oportunidade que eu tive aqui no Santos. Qual o seu ídolo no futebol? Não vale Pelé, porque ele não é desse planeta. Bom, meus ídolos, eu digo meus ídolos, né? São 2. Pelé, eu sei, não é desse planeta, é do outro planeta, mas era o meu ídolo de garoto. E Garrincha, né? Que eu me espelhei muito no Garrincha quando comecei a jogar futebol, garotinho lá em Jaú. E eu tentava fazer aqueles dribles que ele fazia, aquelas jogadas que ele fazia, aqueles dribles que ele dava, né? Só que a minha maneira era diferente, né? Eu uso mais o elástico, mas esses foram os meus ídolos, né? Mas tem Didi, Gilmar, né? Mauro, tantos, né?
mas os dois são os que mais, sabe, me chamavam a atenção. Era o Garrincha no Botafogo e o Pelé no Santos. Um abraço para ti, sucesso com esse teu programa e que Deus o abençoe sempre. Beijão, fica com Deus, Edu. Então foi isso, até o próximo Aça Quiz. Beijo! Isso aí, galera. Esse foi o nosso Aça Quiz especial com o Edu. E tá maldito o Edu, né, gente? Ele só tem Garrincha e Pelé como ídolos. Sensacional. Um beijão para nossa parceira Bia Ferreira e avisando todo mundo que esse Aça Quiz, a partir do dia 20/6, já está disponível lá no canal da Bia, no Molecada no Ar. Então, se inscreva lá no canal e curte todos os episódios que a gente tem do Aça Quiz, que tá bem bacana. Vamos para o nosso último jogo do Momento Aça Quiz na história. E no dia 19/6 de 1973, Pelé marcava na vitória contra os norte-americanos do Baltimore o único gol olímpico da sua carreira. O Rei ainda marcou mais um gol de pênalti e em seguida foi substituir o contundido Cláudio. Isso mesmo, gente. Cláudio, goleiro do Santos nessa partida. Aos 36 minutos do segundo tempo, Pelé substitui o Cláudio e finaliza a partida como goleiro. A gente tem algumas imagens bacanas dessa partida. Esse confronto faz parte da vitoriosa campanha invicta de 10 vitórias em 10 jogos do Santos pelos Estados Unidos em maio e junho de 1973. Fita azul, até para tentar explicar um pouco para vocês, era uma honraria dada às equipes que excursionavam e tinham ótimas campanhas durante as suas excursões. O Santos, até poucos anos atrás, ele tinha, era de conhecimento de todo mundo que o Santos tinha conquistado essa honraria em 1972. Mas os açofistas José Roberto Brandi e Wesley Miranda descobriram que o Santos também conquistou essa honraria em 1967 e 1973, contabilizando 3 títulos dessa honraria que, na época, era muito importante, tá, gente? A Fita Azul era uma iniciativa da Confederação Brasileira de Desportos, a CBD, nos anos 50. É uma honraria dada ao time brasileiro como melhor excursão internacional na época. Houve um intervalo que essa honraria deixou de ser entregue oficialmente, até que, anos depois, o conceituado jornal Gazeta Esportiva se tornou responsável por essa honraria. No estádio Memorial Stadium, em Baltimore, nos Estados Unidos, um público de 12.582 pagantes, Pelé, aos 13 do primeiro tempo, Eusébio, aos 2 e aos 30 do segundo tempo, e Pelé novamente aos 35 do segundo tempo, fizeram o placar de 4-0 para o Santos contra o Baltimore, e o Santos foi a campo naquela partida com Cláudio, depois foi substituído, como eu falei, pelo Pelé, Vicente, Marinho e Marçal, depois entrou o Turcão, Zé Carlos, Léo Oliveira e Pitico, Jair da Costa, depois entrou o Adilson, Eusébio, Pelé, depois entrou o Neuci e Ferreira, o técnico Pepe. É isso aí, galera. Esse foi o nosso momento Aça Quiz na História. E o momento Aça Quiz na História, ele tem o patrocínio de CETEC.
Num cenário extremamente desafiador e de altíssima competitividade, o pequeno e o médio empreendedor não tem tempo a perder. Pessoal, é urgente. Olá, bom dia. Aqui quem fala é o Wesley da CETEC. Com tantos dados compartilhados e armazenados em meios eletrônicos, existem duas questões fundamentais para qualquer empresa atingir alta performance no mercado que atua: segurança e confiança das suas ferramentas de trabalho. E isso é o que nós fazemos de melhor. A CETEC existe para proporcionar a você e a sua empresa ferramentas de trabalho confiáveis, seguras e fáceis de utilizar. Para que você possa aproveitar sem medo as oportunidades do mundo moderno, sua empresa não pode parar. Problema resolvido. A conexão já foi restabelecida. Então vem com a gente para muito além da tecnologia. É isso aí, galera. Você que quer segurança nos seus dados, a CETEC pode te ajudar. www.cetec.net.br. É só entrar em contato lá com o Carlos, que o Carlos te ajuda no que você precisa. CETEC. E você que está aí sonhando com as suas férias, Tô Por Aí no Mundo no Instagram pode te ajudar. Planejamento de sua viagem, venda de passagens aéreas, mentoria individual ou em grupo. Você que quer entrar nesse mundo dos viajantes e conhecer tudo sobre grupos de milha, @Tô Por Aí no Mundo no Instagram pode te ajudar. Então é só entrar lá no @Tô Por Aí no Mundo, mandar um direct pro Francisco, que ele te ajuda no que você precisa. Tô Por Aí no Mundo. A Dus Contabilidade, há 10 anos no mercado, dando assessoria tributária, contábil e de RH para pessoa jurídica e física. Você que quer os serviços da Dus Contabilidade, é só entrar em contato no telefone 13 3327 5719 ou 13 981 37 0483. Dus Contabilidade. E você que quer modificar um pouco a sua varanda, espelhar um pouco a sua casa, LL Vidros e Espelhos pode te ajudar. LL Vidros e Espelho, tudo sobre box, espelhos. Você que quer reformar a sua varanda, deixar ela bem bacana, LL Vidros e Espelhos pode te ajudar. Você pode entrar em contato no telefone 13 99660 1948 ou ir direto na nossa loja na Avenida Siqueira Campos, 500, Boqueirão, Santos. LL Vidros e Espelhos. É isso aí, galera. A gente vai chegando ao fim, ao nosso momento As Sofis na História. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau.